Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 27 ao capítulo 29, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o primeiro livro de Crônicas, isso mesmo, e amanhã nós vamos dar início à segunda Crônicas. E agora nós estamos vendo, o final do reinado de Davi. Segunda Crônicas, o foco é o reinado de Salomão. Então, o turno do serviço para cada mês. Então, estamos vendo a organização de Davi em relação aos porteiros, aos levitas, aos sacerdotes. Ele não só pensou nisso, não só em relação à planta do templo, a todo o material, madeira, ferro, bronze, ouro, ele pensou em tudo já estava separado. Ele pensou, o meu filho ainda é muito tenro em idade, não tem tanta sabedoria, eu preciso organizar melhor para que ele tenha sucesso na trajetória dele. E é isso que Davi vai fazer, Ele vai deixar tudo nos mínimos detalhes organizado. Isso vai ser de suma importância porque Crônicas vai trazer o relato pós-exílio. E essa organização de Davi vai facilitar, o restabelecimento da nação pós-exílio. Então, o turno do serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número dos chefes das famílias e os capitães de militares e de centenas dos seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios, dos turnos que entravam e saíam de mês a mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Em seu turno havia 24.000. Já pensou? Quanta gente nesse turno? Pois é. Então aí você começa a ter dimensão de quantas pessoas trabalhavam, durante o mês, englobando aí todos os turnos. E aí vai se trazer, 8º, 9º, 1º, e ele vai trazendo detalhe por detalhe aqui. E aí o chefe das tribos é o que vai relatar a partir do versículo 16. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como a estrela do céu. Então, olha aqui, ele fazendo menção à promessa que Deus deu a Abraão, que a nação, o povo, os filhos de Abraão seriam numerosos sobre a terra, como a estrela do céu e como a areia do mar. Então ele faz menção aqui ao texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, Depois a gente, claro, vai ver isso se repetindo em Gênesis 22, 17, 26, 4. Esta promessa, ela vai sendo, dia após dia trazida. E aí nós vamos ver que Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto vieram
por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Os administradores das possessões de Davi, da riqueza particular do rei. Azamavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, na cidade, nas aldeias, nos castelos. Jonatã, filho de Uziel, sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra, sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Arã, o Gederita, e sobre o gado que estava em Saron, Sistral, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno, e sobre este eram administradores da fazenda do rei Davi. Conselheiros do rei. Jonatã, filho de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmone, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. E Aitofel sucedera a Joiada, filho de Benaías, e Abiatar, Joabe, era o comandante do exército do rei, né? Então aqui a cúpula, né, do reinado de Davi. Davi vai apresentar Salomão como seu sucessor, né, no capítulo 28. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, capitães de turno que serviam ao rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores das fazendas, das possessões, todo esse povo que nós falamos até agora. E pôs-se Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a aliança do Senhor e para estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito todo o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás a casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste, Davi, muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá. Entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei como pai. Estabelecerei o seu reinado para sempre, para preservar. Ele tem que cumprir com os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por ele, para que possuas esta boa terra e deixe como herança para os vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, o Deus do teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo,
porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para santuário, seja forte e faça a obra. Recado dado, não é? Isso. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta, o pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, o seu cenáculo, as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, as câmaras ao redor, aos tesouros da casa de Deus e para as coisas consagradas, né? Os turnos do sacerdote, dos levitas, todo o ministério da casa do Senhor e por todos os utensílios da casa do Senhor. Tudo está aqui relatado no capítulo 28, né? Estou no versículo 14 dizendo assim, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso da prata para todos os utensílios de prata e todo o serviço. O peso dos candeeiros, né? E aí ele vai citar todos os utensílios da casa do Senhor, até mesmo os garfos, as bacias, os copos, as taças, tudo de ouro. Ele vai trazer cada detalhe aqui, né? E disse Davi a Salomão, seu filho, seja forte e corajoso e faze a obra. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. E aí ele diz, eis aí os turnos do sacerdote, dos levitas para a casa de Deus, né, que estão comigo para toda obra voluntária, com sabedoria e toda espécie de serviço. E aí Davi vai trazer a sua oferta particular, trazida do seu tesouro, né? E aí ele fala assim, e incentiva os príncipes a trazerem também as suas ofertas. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor nosso Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para a obra de ouro, prata para a obra de prata, bronze para a obra de bronze, ferro para a obra de ferro, madeira para a obra de madeira, pedras, e aí ele vai trazendo tudo em abundância. E ainda, porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro, a prata minha particular que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto já preparei para o santuário. E aí ele vai relatar, né, todos esses pesos, 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, que era o melhor que existia naquela época. E aí, então, os chefes da família, os príncipes da tribo de Israel, os capitães de 1.000, os capitães de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata. E o povo, né, diz no final do capítulo, no final do capítulo 29, não, no versículo 9, diz assim, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Porque o coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, né? E aí nós vamos ver a oração de Davi e Salomão, que é proclamado o rei. Olha, não dá para a gente ler tudo, mas eu quero te falar um trecho. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu
Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos, né? Então, riqueza, glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dás força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos teu glorioso nome. E aí ele continua, sabe? É tão extraordinário a gente ver Davi na velhice dele, né? Aqui é o final do reinado dele, né? Ele vai proclamar o seu filho como rei, e você vê a integridade, a disposição de adoração que Davi traz aqui nesse capítulo 29. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor Rei, tá vendo? O trono não era de Davi, o trono era do Senhor Rei, que ele deu a Davi, que ele deu a Salomão. Era esta a visão que eles tinham. E aí, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e toda Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei prestavam homenagem ao rei Salomão. O Senhor o engrandeceu sobremaneira. E Salomão, perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não se teve nenhum rei em Israel. E aí, por fim, nós temos a morte de Davi, né? No finalzinho aqui do último capítulo de 1 Crônicas, que é o versículo 26, ora Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7, em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas, glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas e registrado por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e todos os reinos daquela terra. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.